Oi, gente, mais um vídeo aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. Seguindo a nossa rotina, nós já tivemos as 2 páginas de artes, tá? Que seria a nossa rotina de hoje. Então, agora nós vamos para as aulas de português, tá? Vou mostrar as páginas, vou ler os textos com vocês e as questões, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos estar aqui, ó, na página 54, tá? 54. Procurem aí, tá bom? Na página 54, nós temos um poema. Lembra que nós aprendemos que o poema é aquele tipo de texto, aquele gênero textual que se fala, né? Já expliquei pra vocês, que ele tem rimas, tá? Nesse poema que nós vamos ler hoje, por exemplo, nós temos algumas rimas terminadas com inho. O que vocês acham que é inho? E o que vocês acham que é ão? Inho, ão. Se eu falo que ele é pequenininho, o que vocês conseguem imaginar? Eu posso falar que ele é pequeno, mas se eu falo que ele é pequenininho, a gente imagina que ele ainda é menor ainda, né? Que ele não é só pequeno, ele é pequenininho. Ele é menor ainda do que pequeno, certo? Então, se eu falo pra vocês grande, e se eu falo grandão, é diferente, né? Porque o grande é de um tamanho, o grandão é maior ainda. Lembra que nós já aprendemos isso em matemática? Menor e maior, tá? Então, o grande e o grandão são de tamanhos diferentes. Porque um é só grande, o outro é maior ainda, então ele é grandão. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Então, vamos lá no nosso poema com rimas, tá? Com inho. Eu vou ler com vocês, tá? Vou mostrar aqui e vou lendo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Poema. Você acha que crianças e adultos falam línguas diferentes? Será que a gente fala línguas diferentes? Será que a Pro fala língua diferente, o papai fala língua diferente, a mamãe fala língua diferente? Será? Dá de vocês? O que vocês acham? Pensem aí. Ouça com atenção o poema que o professor vai ler e descubra. Então, eu vou ler aí com vocês, tá bom? Vamos lá. Na língua do inho. Tô aqui no título, tá? Vamos tentar acompanhar aí comigo, igual nós fazemos na sala de aula. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando comigo, porque a gente precisa conhecer as palavras, tá? Na língua do inho, pé é pezinho, papai é paizinho e vovô é voinho. Na língua do inho, o cavalo grandão vira cavalinho. Até um trenzão de grande vagão vira um trenzinho. Ou um elefante com a tromba gigante vira elefantezinho. Mas a língua do inho só vale para quem é bem pequenininho. Olha lá, ó. Vocês têm aqui, né, também a imagenzinha do cavalinho. O cavalo vira aqui um cavalinho. E aqui nós temos também, nessa figura, o voinho, tá? Então, nesse poema aqui, nós temos várias palavras terminadas com inho, né? Que é algo menor. Às vezes a gente usa até o inho para falar de uma forma carinhosa, né? Se eu, ao invés de falar, ô pai, eu falo, ô paizinho. E aí, a partir desse momento, ele já até se comove, né? Porque quando a gente fala o inho, é um pouquinho mais carinhoso, tá? Esse nosso poema, quem escreveu foi o Walter Moreira dos Santos. Ele nasceu em 1969. Aí temos também o local do nascimento, foi em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, tá? Profissão, escritor, ilustrador e dramaturgo. O escritor é aquele que escreveu, né? Ele escreveu ilustrador,
que faz as imagens, né, que ilustra. Lembra que a gente conheceu lá o Silvio? Ele era escritor, aliás, ele era não, né? Ele é escritor e ilustrador. Então, isso quer dizer que ele escreve e ele também faz os desenhos daquilo que ele escreve, tá bom? Então, vamos lá para a próxima página. Aqui na nossa próxima página, nós vamos falar um pouquinho do texto. O que a gente entendeu desse texto? E a atividade vai fazer algumas questões para nós, tá bom? Então, vamos lá. Responda as questões sobre o poema que o professor leu. Então, as questões que estão aqui, que eu vou falar para vocês, vou ler com vocês agora, serão questões sobre o texto que eu acabei de ler, né, lá do nosso poema do Inho, tá bom? Nessa hora, vocês vão precisar de ajuda, né, dos papais e das mamães para conseguirem escrever aqueles que têm dificuldade. Aqueles que não têm, já conseguem fazer, né, porque eu vou ler aí com vocês, tá bom? Lá no número 1, na letra A. A língua do Inho, na língua do Inho, o que um cavalo grande vira? Lá no texto tá falando, né? O cavalo grande, ele vira o quê? Um cavalo? Não vou falar, vocês vão pensar, tá bom? B. Você conhecia a palavra voinho? Vocês sabiam que de vô vira voinho, o vô pequenininho? Será? Vocês vão responder aqui para mim, com as suas palavras, tá bom? De que outras maneiras essa palavra pode ser dita? Existem outras maneiras que a palavra voinho pode ser dita, tá? Então, vocês vão pensar aí, com os papais e com as mamães, de que outra maneira eu posso falar, tá? Eu vou dar uma diquinha para vocês. Uma palavrinha e vocês pensam em outras. Vozinho. Vozinho é uma delas, tá bom? Além do poema Na Língua do Inho, quais outros você conhece, tá? Então, ele tá perguntando se você conhece um outro poema. Vocês vão pensar aí, tá bom? E aí vão escrever. Essa resposta é uma resposta pessoal, uma resposta daquilo que você já conhece, tá bom? Vamos brincar. Imagine que o poema comece com o verso na língua do ão. Então, agora vocês vão escrever, tá? Reescreva a primeira estrofe com o colega, lembrando que agora as palavras não podem mais terminar em inho. Então, olha só. Como a gente não está em sala de aula e nós não temos colega para fazer isso, nós vamos fazer com os papais e com as mamães, certo? Então, vamos lá. Esse novo poema, vocês vão escrever com ão, tá? E não mais com inho. Lembra que inho, né? É o pequenininho, bonitinho, né? E aí, agora vocês vão escrever com ão, grandão, muitão, lindão, tá bom? E esse poema deve começar com a seguinte frase. Ou melhor, com o seguinte verso. Na língua do ão, tá? Porque aqui no nosso livro, o nosso poema aqui, ó, na língua do inho. Esse é o que está no nosso livro, tá? Na língua do inho. Vocês vão começar na língua do ão, tá bom? Esse daí vai ser o comecinho do nosso poema e vocês vão tentar fazer 2 estrofes. O que é estrofe mesmo? Vamos lá. Aqui no nosso poema eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, que é um conjunto, que são esses conjuntinhos, tá? A linha se chama verso, tá? Então, eu vou pedir que vocês escrevam 2 estrofes, tá? Para não ficar aí muito difícil para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa atividade e aí eu vou fazer um outro vídeo para a próxima, tá? Beijos e até mais.